Vigor Dame voltou com as travessuras. Primeiro jogo. Pegamos o senhor xadrez e vamos jogar no sistema Londres. A ideia é carregar devagar, rolar o xadrez do gatinho, pular com o cavalinho, trazer o espremedor, jogar no estilo Londres e buscar aquela vitória doce. Mais dois. Vamos focar. O cavalinho saiu, o espremedor saiu, o mano joga na defensiva. Use proteção. Vamos avançar, trazer o grandão e causar o caos. O mano dá uma cutucada. Use proteção. Pular com o cavalinho é o erro mais comum no sistema Londres e é aí que a gente pode pular e buscar a glória. O mano é 2-1-7-1. Não achei que ele fosse vacilar desse jeito. Peão avançando normal, o espremedor aqui. Isso provavelmente fazia parte do plano dele. E aí a gente decide se avança o cavalo ou se entra com o grandão. Eu gosto dos grandões, então vou trazer o grandão com essa ideia. Se trocar, está tranquilo. Vamos fazer o roque longo, vir GG Gaga e atacar feito louco. Ele cutucou o peão e mandou um "vamos ver". A gente roqueia. Se trocar está tranquilo, mesmo se o espremedor tomar. Temos o gordão protegendo, então está tudo certo. Pular com o cavalinho não rola porque não tem como entrar depois. O senhor espremedor está ali. Nosso plano é simples. Se ele rocar, esses peões avançam e fritam. Se não rocar, a gente tenta avançar e iniciar o ataque simplesmente empurrando. Ele fechou o centro, talvez tente colocar o bispo ali. A gente literalmente não liga. Se você capturar, eu não recapturo com o gordão. Eu recapturo com o peão para assumir o controle do centro. O peão avança, você recua chorando, e aí esse outro peão entra na festa também. E a gente faz acontecer na coluna G. E o gato está com problemas. O gatinho está com sérios problemas. Vamos pressionar. Ele pode trocar o espremedor ou pedir reforço, mas isso não ajuda muito. Isso é um erro. Uma peça solta. Ele pode capturar antes e se eu capturar, ele consegue voltar e se defender. Então se ele pegar aqui, eu simplesmente tomo de volta com o peão e mando o cavalinho voltar para casa. E seguimos com o plano. Empurrar, empurrar e empurrar. Bora empurrar. Ele quer ir para B, a gente quer ir para H e depois para G. Quer dizer, o desenvolvimento dele é meio triste. Quer dizer, eu não queria ser esse cara, mas eu sou. Vamos capturar com um peão. Agora, será que a gente está fazendo uns sacrifícios meio malucos só para travar nosso próprio avanço? Se ele avançar, a gente coloca o cavalo, mas afinal, o que as peças realmente fazem aqui? Ele já está arrumando o tabuleiro para a próxima partida? Provavelmente parece que ele já está reposicionando tudo. Se ele tivesse escolhido esse caminho, sei lá, pelo menos o cavalo estaria um pouco mais ativo, mas eu não consigo parar de zoar essa configuração mesmo assim. Sem sacrifício para nós. Se eu avançar, ele captura. Se eu capturar o cavalo, ele bloqueia. Então não é tão simples assim conseguir algum tipo de progresso. Talvez eu devesse ter jogado esse peão aqui em vez disso. Aí, se houvesse troca, daria para capturar de qualquer jeito. Eu queria que o espremedor fosse para lá para iniciar o avanço, mas o senhor peão está no caminho. Dama no cavalo é o que eu quero, mas o cavalo pula. Então talvez dê para colocar o espremedor ali. A ideia era colocar o gordão ali, pular com o cavalo e capturar. Parece um pouco lento demais, para ser sincero, mas também não tem erro em colocar o espremedor aqui, né? Quer dizer, ele pode ir de G. Se eu for de G agora, ele captura, a gente recaptura e fica mais ou menos satisfeito. Ele está fazendo perguntas interessantes. Será que a gente tem torre aqui com alguma ideia de cravar e ganhar algo? Na real, não. Então, a gente aceita o sacrifício do peão? Digamos que isso seja bom pra gente. É meio complicado, mas favorável. Vamos só trazer o espremedor, não tem erro nisso. Ele não pode pular. Se avançar, a gente captura e ele adora recapturar. O novato está olhando ali. Talvez a gente coloque o gordão ali, mova o cavalo e vá com calma. Aí ele percebeu nosso blefe e segurou. Ele nem precisa se desenvolver tanto assim. Pelo menos consegue fazer o roque curto. Como os peões avançaram, vamos colocar o gordão ali e trazer o cavalo devagar para o centro. Ele pode avançar, nos expulsar ou colocar o grandão para capturar peões. Vamos lançar nosso ataque quando chegar o dia certo. Não sei quando ele chega, mas um dia chega. O pônei pode ser capturado facilmente, mas se capturar, essa peça aqui cai. Tem que tomar cuidado. Talvez ele tente pular ali, mas a gente sempre fica feliz em capturar. E depois que a rainha está aqui, pular pro G é tipo um sonho. Um sonho mesmo. Mas o gato está pensando, então nem o próprio gato sabe exatamente o que o gatinho quer fazer. Não é uma posição simples. Cara, esses peões são assustadores. Você não sabe onde colocar a galinha, quer rocar, mas dá medo. Quer meter um bomb cloud, mas você não é o Hikaru. Prefere o rock longo, mas sabe que nem sempre é a melhor opção.
Contra-atacar é basicamente a única coisa que vem à cabeça. Talvez a dama avance e depois volte com o peão. Vamos supor que a dama vá para lá. A gente finge que não liga. Você avança, a gente recua, o peão cai e depois a gente avança. Ele pode avançar o quanto quiser. A gente só bloqueia e diz, você não tem desenvolvimento, mané. E quando o cavalinho entra, a gente faz o lance do G e fica tudo lindo, lindo, lindo. É isso que a gente diz. De algum jeito, ainda ganhamos uns 2 minutos de vantagem, mesmo gastando 60 segundos nessa jogada. É só um lance normal de desenvolvimento. Só faz ele questionar as escolhas de vida dele. Perguntas que o grande bobão que inventou essa abertura deveria se fazer. Por que você criou essa abertura? É muito irritante jogar contra isso. Mas faz sentido. Então, rainha, beleza, ele fez o rock. Vamos colocar o gordinho ali. O espremedor ataca, o pônei quer pular. Agora, se eu avançar e ele capturar, esse peão morre. Então avançar não parece grande coisa. A gente pede para ele avançar e aí o gordinho entra para a glória. Vamos pular. O espremedor aqui não faz nada. Ele nos expulsou. A gente fica feliz em recuar. Se o gordinho pode ir para a festa, a gente também pode, então avançar é tentador. A ideia é fazer ele ir para lá pensando em vir para cá, mas ele ainda pode ter algum lance em F mesmo assim. Deixa a gente entrar, meio que tentando se livrar do pônei. Rainha capturar não é bom, porque ele pode voltar e atacar de novo. Então talvez eu capture com o peão, desfazendo a dobra dos nossos peões, tentando não jogar pela borda. O G está ok, meio questionável, mas vamos capturar com o peão mesmo assim. Tentando, você sabe, abrir a casa. Isso acaba fechando essa coluna pra gente. Eu até queria que ele pulasse para lá, porque aí a gente podia jogar pela borda e entrar numa bagunça de dama aqui. Ele continua exatamente com o que já estava fazendo. A gente coloca o grandão ali e avança por esse lado. Quando ele avançar, estaremos no tempo certo. Então, qual é a palavra? O timing do avanço do peão é crucial. Se eu avançar e ele pular, a gente captura. Agora isso vira uma grande ameaça, porque capturamos e colocamos o grandão ali. Se ele pular agora, a gente captura. Então é peão aqui. Grandão entra e recebe a glória. O peão dele avança, mas bem devagar. Então o que fazer? Avançar? A gente entra na casa, e sim, talvez ele tenha o cavalinho por aqui, com a ideia de que, se eu capturar, ele joga o intermédio e quando eu capturo de volta, ele captura aqui e talvez fique tudo certo. Isso até parece plausível. O cavalinho com esse intermédio meio que impede tudo isso. Beleza, então ele está acreditando nesse lance. Depois da dama, não tem nada muito bom, o cavalinho só troca. A gente pode escolher o caminho. Talvez eu siga por ali, ele gosta de travar aqui e diz que está tudo bem. Mantenhamos tudo fechado, o espremedor fica lá. Não é tão simples quanto parecia, achei que era só entrar e buscar a glória. Mas o pônei ali adia o mate, e se eu capturar, ele tem o intermédio. Será que dá para entrar mesmo assim? A ideia seria fazer ele pular, capturar o gordão, recapturar e depois capturar aqui. Assim, pelo menos os peões não estão capturando, e ele é obrigado a capturar em algum lugar. Acho que no fim não faz tanta diferença. Talvez esse avanço não tenha sido tão bom quanto a gente imaginava. Eu e o Senhor Cérebro sentimos que ele vai avançar e simplesmente fechar a loja. E mesmo com o pônei como espremedor, não sei exatamente como criar o avanço que a gente precisa. Mas o pônei não está vindo direito, então vamos colocar o gordão ali e dizer, vai, Senhor Pônei. A dúvida é capturar com o gordão ou com o pônei? Se eu capturar aqui, ele captura também e ficamos com peões dobrados. Prefiro capturar assim, pedir que ele capture e só então recapturar. Sinceramente, nem sei se isso é bom. Então acho que a gente ganha 10 pontos a mais desse jeito porque não precisa recapturar. Não sei, isso pode ser capturado, mas será que conseguimos avançar o peão? Provavelmente não. Provavelmente não. Acho que esse é o melhor jeito. A gente não tem esse avanço porque se ele captura aqui, aí já era. Não tem avanço. O suco está ali. Vamos avançar, pedir para ele capturar e se ele for, a gente entra cutucando tudo, viramos o verdadeiro homem do cutucão. Mas o suco aqui está tão sólido que eu não consigo criar nenhum tipo de jogada ativa. Eu meio que gosto da torre aqui, tentando forçar ele a avançar. Ele não consegue avançar nada disso, mas pode avançar para expulsar o novato. Vou de F para impedir qualquer avanço dele. Se tentar, a gente captura e ganha o peão. Vamos de F. Cada peão está protegido. Não tem como, em nenhum mundo, o bobão das pretas ganhar isso. Já tivemos uma estrutura de peões parecida contra um grande mestre e empatamos em boa posição. Agora a ideia é ganhar.
Peão ali está de graça. Não vamos travar, vamos simplesmente pegar esse docinho. C e A são peões de graça, B não é. Dá para capturar várias vezes. E depois, sei lá, colocar uma torre aqui e tentar ganhar outro peão. Isso é simples. Nosso cavalinho é melhor que o espremedor dele e a gente tem o dobro do tempo. Mesmo sem encontrar um ataque direto com Londres, vitória é vitória. Vitória é vitória. Ele quer trocar. Colocamos o novato aqui para impedir avanço, porque depois que ele troca, o novato ganha. Isso. Tem que ter cuidado. Quando aparece uma brecha, ele pode agir, mas preferimos esperar o tempo certo, enquanto dá. Colocamos a torre aqui, trocamos e talvez tragam o rei para controlar a casa. Avança, captura. Ok, é isso que ele quer? Talvez capture. O que eu faço? Capturo de volta ou movo o cavalo? Essa é a grande questão. Eu avanço. Acho que ele adoraria responder assim e sempre consegue capturar desse lado quando eu capturo. Para manter tudo fechado. É muito complicado. Se eu avançar aqui, ele provavelmente avança ali também, todo mundo tentando fechar. Eu até poderia ir ali tentando criar algum avanço, mas não acho que esse avanço venha. E se eu entrar, tem um peão aqui que captura de novo, e esse peão sobrevive mais um dia. Não está totalmente errado. A gente fica feliz em capturar. Se ele capturar aqui, a gente só avança e pronto. A gente fica por aqui, mas ele ainda pode colocar o espremedor ali. É estranho. Será que eu avanço? Quero forçar ele a se comprometer, porque ele nunca vai aceitar. Eu aceito e provavelmente ele avança. Eu fico feliz em capturar o peão e colocar a torre aqui, mas o problema é esse cara tentando manter tudo fechado. A gente entra com o cavalo tentando pressionar, ele responde, e tecnicamente temos um peão passado. Quero dizer, eu até posso colocar a torre aqui. Tentamos avançar, mas ele dobra a coluna e a gente não consegue empurrar. Então é isso. Talvez eu empurre e nunca capture aqui, uma dessas ideias meio malucas, sabe? Empurra, só entra, deixa ele capturar e depois recaptura, mas mesmo assim não conseguimos avançar. Então não é tão simples, cara. Ele está pronto para empurrar? Na real, não. Será que a gente só espera? Eu não sei. O avanço é possível, é possível, é possível. Ele esperou, a gente esperou, todo mundo ficou esperando. Vamos dobrar os novatos por enquanto. Temos controle total, queremos avançar, mas ele sempre responde. Na verdade, agora eu posso pular, porque qualquer tipo de avanço começa a parecer possível. A gente pula, Sr. Pônei, porque só assim dá para conseguir aquele avanço meio bobo, mas ele sempre reage. Isso, e as capturas nunca jogam a nosso favor. Talvez eu deixe a torre aqui e fique parado, mas se eu avançar, ele sempre responde. Qual que é o caminho, mano? Avança, avança. Será que dá para entrar ali? Mas isso continua acontecendo. Eu avanço, ele avança também. Sempre que eu capturo, o peão recaptura e o centro fica travado. O rei acaba ficando aqui, o que não é tão ruim, mas a gente fica sem entrada nenhuma. Cara, eu até tenho vontade de avançar e sacrificar esse peão para colocar o cavalo em algum lugar, sabe? Avança, captura, entra. Colocar a torre aqui, dobrar, fazer algum tipo de sacrifício técnico de peão só para ativar o cavalo. Talvez o cavalo consiga pular. Quero dizer, ele vai tentar reagir, então nem precisa colocar a torre aqui, é só pular, pular e virar um verdadeiro saltador. Ele pode capturar aqui para avançar e criar um peão passado, deixe ele perceber isso. Ele só tem 2 minutos, então a gente precisa complicar o máximo possível. Acho que ele deveria ter jogado o Juicer aqui em vez do rei, evitando esses avanços bobos de peão e criando confusão suficiente para enganá-lo. Mas ainda assim é triste não termos encontrado a melhor forma de fazer isso. Vamos pular com o cavalinho. O avanço até está ali, meio de graça, mas a gente prefere ficar sentado, comportado como bons garotos. Ou a gente coloca a torre aqui, torre ali, tentando cravar isso e ganhar alguma coisa? Se eu for lá, a gente avança e pula? Não é nenhuma loucura. O F dele está ali. Mas é... Eu pensei que dava para capturar, colocar o novato ali e começar a fazer umas perguntas para ele. E a lista de perguntas está fugindo do controle, mas tudo bem, preciso pegar esse peão. Coloca o novato lá, ele simplesmente defende e aí a gente tenta dobrar o novato depois. Ele recua, fica tranquilo e segue o jogo. A gente precisa desse pônei aqui agora, tipo agora mesmo. Então vamos supor que ele jogue o novato ali para defender. A gente dobra a aposta, ele vem com o baraque para segurar tudo. A gente pula, ele captura, e ele não consegue avançar. Acho que chegou a hora do meu pônei nos levar à glória.
Não avança o peão porque a gente captura. Confia no novato. Ele vai lá querendo dizer que não tem captura para você, mas deixa eu pular, senhor pônei. Assim você nunca consegue avançar se ele capturar. Eu até posso decidir capturar desse jeito, mas no fim a gente vai capturar mesmo. Com o peão, ele propõe troca. A gente aceita e termina num empate meio bobo. Quer dizer, nosso cavalo é simplesmente melhor. Ele vai ficar ali te cutucando e dizendo que somos o cara do cutucão, então é só derrubar o peão. Acho que ele estragou tudo, porque depois que eu entro não tem como salvar esse peão. Eu achava que o espremedor ia voltar para salvar, mas era o esperado que não voltasse. E o problema para ele é que não só vamos capturar como ainda voltamos, e ele não tem mais avanço de peão. Temos um peão passado e, surpreendentemente, esse cavalo está nos levando a uma glória meio inesperada. É até louco pensar que dá para ganhar essa posição. Então, pontos pra gente. Se ele avançar, a gente captura. Qualquer avanço vira troca de peças. Captura, ele recua, a gente pula. Ele pode até ir ali para tentar parar a corrida, mas o peão passado já distrai o suficiente para tirar o foco dele. Aí dá para ir trazendo o rei aos poucos, mover o cavalo para outro lugar, cutucar outros peões e fazer o jogo andar. É uma vida no sistema Londres, meio bagunçada, mas o trabalho foi feito. O peixinho não vai gostar nada disso. O peixinho nunca gosta de Londres, mas mais 2, beleza, vamos dar o cheque. O frango pode ir para onde quiser, a gente dá cheque de novo. Ele acaba voltando para a barraca. Vamos avançar. Se ele capturar, beleza, ficamos felizes. Se ele avançar, ficamos felizes de novo. O que a gente quer é o rei entrando devagar, então vamos capturando pelo caminho. E agora o frango começa a andar, cutucar aqui, ir para ali, cutucar lá. O bom é que meus peões estão nas casas escuras. Então esse espremedor é completamente inútil. Dá para simplesmente trazer o rei aqui e capturar o peão. Cara, esse frango tá indo para a academia. Vamos lá, precisamos colocar o espremedor em algum lugar aqui para proteger. Senão o peão morria. Eu até podia ter pulado com o cavalo e ganho na hora, mas estamos só acumulando. Senhor frango tá ficando forte. Vamos avançar o peão, te encurralar no canto e buscar a glória. Eu podia ir lá com a ideia do cheque, mas o computador tá curioso. Onde foi que eu vacilei? Porque eu sinto que existia um jeito melhor de vencer isso. 74 acertos, 6 erros, 9 imprecisões. Mano, o Tomato Town é insana. Agora a gente vive a vida de Londres. Nossa, rainha F3 foi erro. Seguimos em frente. Esse não era o caminho certo, Peixinho William. E depois avançar pelo centro. Fomos de novo por um plano mais lento, Peixinho William. Rainha em Derris era melhor. Todo mundo plantando mostarda. Aí colocamos a rainha lá. Gá foi sugerido diretamente pular o pônei, depois pular o pônei de novo, né? O que vira uma bagunça total. E aí H foi sugerido. Colocamos a rainha em Ash e o flanco ficou um caos. Atacamos o que pareceu ruim. O Fish Walleg devia ter capturado isso primeiro. Os mostardas ficaram fora de controle, dava para segurar jogando melhor. Isso foi um tomate? Está 11-8. Não vamos perder essa vantagem. A gente monta no pônei. Captura, captura, captura e coloca o novato lá que vira um mostarda. Pular com o pônei era o que o R precisava para buscar igualdade, tentando criar uma ruptura de peões. Dobrar os novatos e agora estamos bem tranquilos, né? Agora estamos tranquilos. Aparentemente isso é ruim, isso é loucura. O caminho para vencer é capturar o peão. Isso é defensável? Eu achei que dava para entrar rápido. Aparentemente ele pode ir com o suco aqui, deixar o peão morrer e ainda assim segurar. Meio insano. O peixinho encontrou uma defesa absurda. Até isso é defensável. Isso é loucura. Ou seja, essa posição aqui é ruim, beleza? Então ele iguala capturando esse peão, a gente recaptura e depois ele empurra por esse lado. O rei não consegue entrar. O peão basicamente força um empate. Então existia uma fortaleza insana ali, mas ele empurrou, o frango entrou e aí a gente alcançou a glória. Burro. Londres em burro. Abertura troll ou não, vamos enganar o homem cervo do Japão. Do Japão. Vamos trazer a rainha gorda. Vamos entrar com um pônei. Se ele entrar também, a gente devolve a gorda para casa. Isso é complicado. Vamos colocar o espremedor ali no melhor lugar possível, bem no centro. Estou com um mau pressentimento nesse jogo. É pura pressão. Espremedor no castelo, sempre mirando o pônei. Ele está jogando num ritmo bom, de qualquer forma. Espremedor no castelo, mirando algum tipo de pônei. Pular é como a gente gosta de jogar. Então, mano, ele não fez isso, não está vacilando. Vamos pular. Eu queria pular aqui e cutucar o peão, mas se fizer isso, ele pode jogar B para salvar. Ele está tranquilo. Dama aqui também é uma opção, então ele pode escolher, o gordinho vai ali e depois a gente coloca ele aqui. Coloca o novato sempre que ele avançar, a gente fica feliz de entrar.
Essa posição está complicada para a gente. Ele está só brincando com o ritmo, peões bons, firmes correndo atrás da glória. O que fazer se ele avançar? A gente pode pular, mas isso nunca acontece, então agora precisamos bolar um plano. Quero avançar e trocar, mas sempre que capturo ele leva esse peão. Então vamos redirecionar o cavalinho para uma casa interessante. Talvez, sabe, pular aqui, depois ali. Esse é o problema dessas aberturas meio trapaceiras. Se pegar um cara bom, você acaba se complicando, nunca tem um avanço claro. Ele nunca avança, eu posso avançar, mas nunca fico satisfeito. Vamos pular com o pônei sonhando em pular aqui depois. Mas será que ele deixa? Acho que não. A gente tenta realocar os pôneis para alguma casa melhor. Mas o gatinho do Japão está fazendo a gente sofrer bonito. Talvez o cara das fontes seja fã de panda, né? O panda saqueador mora no Japão. Mesmo se a gente se afastar do panda, ele ainda pode acabar com a gente. Finalmente, depois de 20 lances, o gatinho desacelerou e começou a pensar de verdade. Então, pelo menos agora, ele não está jogando cada lance em um segundo. Dá para respirar um pouco. Nosso plano é pular, pular, cutucar o peão. Nunca, jamais, jamais. Não vamos ganhar assim, mas é uma tentativa. Se ele pular, a gente fica feliz em trocar. Quem é esse tal de Homem Fontaine? Avançar até faz sentido para não pular, mas você acaba sempre parado aqui. Parece um empurrão meio troll. Parece bom pressionar nessa diagonal, mas por que isso seria melhor, cara? Se o gatinho realmente souber jogar essa abertura troll, a gente só vai ser frito. Alguma coisa bem profunda do gatinho aí. Ok, ele avançou. Então está dizendo que depois de todas as trocas ele ganha isso ou algo do tipo. Não tenho certeza do que exatamente ele está alegando. Mas toma, o cavalinho captura, a gente recaptura, e talvez o grandão tente alguma tática. Ele está armando alguma coisa. O gordinho e o grandalhão seguem pelo mesmo caminho. Acho que esse peão vai cair e a torre pode acabar presa. Talvez esse seja o plano dele. Suponha que eu capture aqui. Eu poderia seguir esse caminho mais negociador, mas vamos ver. O grandalhão nos carrega, parece melhor. Tentando ganhar o peão, mas temos o cavalo e podemos forçar ele a capturar aqui. Ele realmente acaba ganhando o peão. Pelo menos ficamos com bispos de cores opostas e dá para negociar alguma coisa. Vamos tentar brigar então. Vamos pular para salvar o senhor peão, porque vida longa ao peão. A tática não está lá. Ele pode capturar aqui, a gente recaptura com a torre ou com o grandão, tanto faz, ele simplesmente leva o peão. Ele está provocando. Se eu sair daqui, pode rolar alguma tática. Então é só voltar e manter a vida simples. Volta e deixa tudo simples. Mas essa torre fica ativa, então é o preço a se pagar, meu amigo negociante. Ele captura, a gente recaptura, ele pressiona, a gente recua e ficamos com um peão a menos. Mas parece ser um final de bispos de cores opostas, então talvez dê para segurar. Essa é a nossa aposta, é isso que estamos reivindicando. Ok, ele não está capturando o peão, só está dizendo, seu cavalo e seu peão estão presos, você é lixo. Excelente argumento, cara. Isso é jogo de alto nível. Eu quero avançar, mas simplesmente nunca dá. Posso colocar a torre aqui para tentar avançar depois. Acho que essa é a próxima ideia. Mas não sou fã. Ele pode capturar, forçar a gente a recapturar e depois recuperar o peão. O peão passado dele sai correndo. Vamos tentar. Pelo menos não tem nenhuma tática maluca para capturar ou ganhar algo, o que já é bom. Vantagem de 30 segundos no relógio para a gente, mas o senhor peão. Se ele avançar agora, eu posso avançar também para garantir que o peão sobreviva. Ele pode deixar o espremedor aqui, mas pelo menos o peão continua vivo. Isso não deve nos prender, pelo menos. Então, para onde vai o pônei? Essa é a pergunta. Não posso pular aqui porque é só capturável. Ele tirou essa casa da gente. O espremedor salva os pôneis, então não é um drama enorme. Eu gostaria de ir ali e ser um pouco mais negociador, mas isso soa meio estranho. Vamos oferecer uma troca bem honesta. Ele pode capturar, cutucar ou simplesmente dizer: vou para lá, e nossos novatos acabam ficando meio presos. Temos defesa, então por enquanto estamos tranquilos. Ok, dá para ir lá cutucar, mas acho que aí ele responde com um contra-ataque. Alguns problemas começam a aparecer. Posso largar o cravamento? Não, isso vira só uma torre de graça. Estamos meio cegos aqui. A gente vai lá e quase fica preso? Não totalmente, mas a torre fica bem triste. Se eu for para o sétimo céu, acho que ele só vai continuar nos cutucando. Ele está apertando mesmo. Talvez eu só coloque a torre aqui, tentar ser ativo e ficar satisfeito. Pelo menos o cutucão está defendido. Se ele cutucar, talvez eu consiga contra-cutucar. Não está parecendo bom, mas, sinceramente, nada parece bom agora.
Ele cutucou o pônei. Temos defesa. Vamos avançar para cobrir alguns problemas de fundo de tabuleiro. Sempre que ele captura, a gente até fica feliz. Mas se ele cutuca, temos resposta? Acho que não, cara. Tipo, se eu coloco a torre aqui, quer dizer, ele não tem isso. Sei lá, cara. A posição está tão ruim. Captura o pônei. Seja um traidor. Você ganha 4 pontos por um empate. Devia ficar feliz. Eu podia ter pulado com um pônei. Deixar o novato chegar ao 7º ou 8º céu parecia tão ruim que preferia evitar. Tudo bem, então ele avança o peão, ganhando o máximo de espaço possível. Eu posso jogar G para expulsar, mas ele recua todo satisfeito. Posso pular aqui e tentar negociar? Posso, mas não acho que ele vá trocar de qualquer jeito. A gente vai tentar ganhar o máximo de espaço possível. Não tem problema nenhum em ter esse espaço, né? Ele vai pra lá, não pra cá, então nem dá pra cutucar. Talvez dê pra pular aqui buscando alguma atividade. O 7º céu parece meio perigoso, mas acho que o peão vai cair e a gente não tem contra-jogo suficiente. Então é isso. Situação triste pra gente. Tipo, cheque aqui não resolve nada. Não dá para atacar o peão, só resta esperar e sofrer. Eu costumo colocar o juicer aqui para evitar isso, mas a torre vai para lá de qualquer jeito, então muda pouca coisa. Deixa eu tentar pular, mas tem isso cutucando, então tecnicamente nem dá para pular. Acho que a gente está sendo pressionado. A gente só espera? Eu nem sei exatamente pelo quê. Vou ali e fico esperando igual um bom garoto. Ele cutuca, a gente recua. Ele cutuca de novo e a gente vai ficando meio preso. Será que eu pulo assim? O novato vai para o 7º céu de qualquer forma, tentando comer o peão. A gente tenta pular aqui, tipo, você ganha isso, eu ganho aquilo. Só que na prática eu nem ganho isso. Posso dar um cheque e ir ali, mas não acho que ganhe nada. Será que dá para pular e virar trocador? Mas aí a gente cutuca, então até que isso parece razoável. Se ele cutucar, a gente recua. Tudo bem, o problema é que ele vai chegar no 7º céu. E sim, eu posso pular aqui para cutucar esse peão. Provavelmente ele captura esse e fica de boa. Eu queria dar um cheque, empurrar ele e depois cutucar o peão. Será que a gente sobrevive a isso? Tenho a sensação de que ele vai para um lugar melhor, tipo aqui, para cutucar esse peão. E aqui fora está sempre ruim, mas sinceramente não sei o que fazer. Cara, a gente só... sei lá, isso aqui está com uma cara bem ruim. Ele pode até nos atacar, mas temos essa torre aqui, então espero que não estejamos perdidos, a menos que exista algum ângulo vencedor com um cravamento. Talvez não seja a melhor jogada, mas a gente não queria ficar parado ali sendo espremido o tempo todo. Ele coloca a torre no 7º céu e simplesmente come o peão. A gente procura algum contra-ataque, acreditando que talvez role um cheque, ir lá e dar uma cutucada. Está funcionando? Vamos descobrir pelo menos. Não tem como salvar esse peão. Avançar o peão até é possível, a não ser que ele acredite que depois das trocas, esse peão vai alcançar a glória. Ok, ele acredita nisso. Posso capturar com a torre. Pelo menos isso força uma troca. Ele move o peão como um bom garoto com a ideia simples de avançar e pedir um sacrifício. Se eu avanço, ele pode sacrificar e dizer que o peão dele é melhor. Então capturamos tudo. Eu avanço e capturo por aqui, a torre está aqui justamente para impedir isso. Não, ele avança mesmo, certo? Então torre toma, toma, toma. Deixa ele empurrar o peão. Estamos prontos para sacrificar quando for preciso, mas isso aqui já parece perdido. Acho que subestimei essa questão do avanço de peão. Então, peão toma, ele avança, a gente cutuca, ele avança de novo. Sacrifício não é o caminho. Então é só capturar com a torre, trocar tudo e tentar a sorte. Mas o que fazer depois? Avançar? Por que esse espremedor é tão ruim, cara? Posso recuar e torcer para ele não avançar, mas ele avança mesmo assim e a dama não ajuda. E a gente não avança esse peão porque ele está sempre protegido. Então parece que já era. Torre toma, peão toma. Ele avança. A gente tenta cobrir, ele avança de novo. E a gente não tem nada. Literalmente, nada. Não sei. Meu cérebro não encontra nenhum lance bom. Dá vontade de só apertar o botão de desistir. Acho que é isso, apertar o botão da desistência. Ele captura, a gente captura, o peão avança e a gente chora. É isso, só empurrar e pronto. Ele nem pensa em levar o cavalinho para ganhar a dama de graça. Se eu empurrar, ele sacrifica. Esse é o problema. Se eu conseguisse deixar esse peão ativo, talvez desse para ter alguma esperança. Mas meu espremedor também não chega a tempo para cobrir nada. Esse espremedor é péssimo. Só empurrar não resolve. Tenho que sacrificar.
Nem sei o que fazer, cara. Só empurrar o peão. Vou sacrificar, colocar esse peão aqui e ver se rola alguma coisa. Não. Então a gente tenta ir por ali, mas não tem controle nenhum. Esse peão nessa diagonal está simplesmente bom demais. Ele está realmente muito bom. É impressionante o quanto isso é forte. Lá se vai o meu pônei favorito. Esse peão chega nessa casa, ele coloca o espremedor ali e nunca mais vai sair. Vida triste do senhor peão. Uma peça a mais já deveria ser suficiente para ele ganhar. Como falamos, nada de avançar mais. Eu queria trocar alguns peões, mas sei lá, cara. Esses sugadores só tiram tudo da gente e não deixam avançar nem fazer nada. Posso até ir lá, tentar trocar e perguntar: ué, tem algo aqui que eu não estou vendo? Mas acho difícil acreditar que a gente vai lá, troca tudo e acabou. Ele nem precisa capturar isso, ele não captura. O rei aqui está mais limpo e ativo. Agora é só esperar. Ele não vai pegar, isso é troll. Ele vai buscar a glória. Isso, traz o rei pra fora. A gente vai ficar sem tempo. Coco triste, bem coco triste mesmo, mano. Conversão de qualidade perfeita. Ele só precisa esperar. Indo pra esquerda ou pra direita, o peão morre. Não importa o que a gente faça, o peão sempre morre. Homem triste? Assim, até dá para ganhar o peão se ele deixar. Ou ele recua ou coloca o espremedor ali. Para ser ainda mais ganancioso, para de ser ganancioso, cara. Não é legal. Ok, ele pega esse peão, a gente pega aquele. Mesmo assim, deve estar perdido. Se eu pudesse trocar esse peão por aquele, talvez desse para sonhar, mas isso não vai acontecer. Vamos empurrar o peão tentando trocar e de algum jeito chegar lá. Mas não tem nada. Depois das trocas, o rei captura. Ele tem vantagem. Aqui só para avisar que não dá para entrar. Se a gente pudesse entrar lá, faria alguma coisa. Mas assim é fácil para ele. Não temos nada de bom. Vamos para um lugar triste. Ele simplesmente empurra, vira rei e continua empurrando. Vida triste para o senhor frango. O senhor frango tentou. Ele pode até se atrapalhar com o espremedor, mas isso nem importa. Deveria ser tranquilo. Difícil para ele? Ele tem 5 minutos. A gente pode desistir, mas vamos deixar ele se divertir, sabe? Deixa ele fazer o charme dele. Rei e dama mate. Todo mundo ama dar esse mate, mas quase ninguém sabe fazer. Ah, caímos. Internet triste pra gente. Dama, cheque. Ele não usou a dama direito no cheque. Acabou errando o mate com ela. Será que ele não sabe dar mate com rei e dama? Talvez ele realmente não saiba. A molecada não é exatamente especialista em quando e como dar mate com rei e dama. Esse é o mate mais chato de fazer. Rei aqui é afogamento, rei ali é afogado, rei ali também. Então se ele quiser, dá para forçar um afogamento fácil. Não sei o que ele está pensando. Rei aqui, afogado de novo. Acho que ele só está brincando um pouco. É simples. Agora ele pode só tirar o rei daí e fazer o que precisa. Um pequeno deslize, mas a dama está bem. Ele brinca, tem mate para todo lado e acaba o serviço. 82 para o gatinho. Vamos ver o que realmente aconteceu. Ele pressionou a gente como se fôssemos completos bobos? Ou já estava tudo encaminhado assim mesmo? Ele jogou a abertura certinho. Parabéns para ele. Achei que depois do avanço em D5 a gente tinha jogo. Pulamos com o cavalo, fomos avançando e trocando peças. Parecia que estávamos indo bem nas trocas, mas ele foi melhorando e ficando mais forte. Aqui já não estava legal. Tentei com o rei. A gente volta, e ele volta para o modo domínio total. Achei que ele ia pegar o peão, mas não pegou, e mesmo assim estava simplesmente melhor. Foi uma conversão muito limpa, não vou mentir. O controle de peças dele foi excepcional. Sim, jogamos G e sentimos que precisávamos agir exatamente ali. Ele vai para o sétimo céu, a gente pula, ele pega o peão e tenta cravar uma peça forte ali. Troca. Tentamos colocar a torre ali, mas ele preferiu empurrar o peão, garantindo o peão passado. A gente se sacrifica e ele fica com a glória. Hora de chorar. Investigamos o garotinho, seguimos ele, fomos até a sorveteria dele e descobrimos que toda vez que ele perde, ele não perde. Essa foi só a 8ª derrota dele. E aí ele sacrifica a rainha gordinha e chora? Você diz que eu estou chorando feito bebê, mas e esse bobão aí? De novo? Você vai dizer que deslize de mouse acontece? Sim, acontece. 2 vezes até vai, mas uma terceira já ganhando? Aí não dá mais. Então o garotinho faz isso sempre. Toda vez que ele perde, perde em 9 lances, perde em 13 lances, 14 lances. Perde de propósito. O cara é um trapaceiro. Come abóbora. Duplo preto. Vamos rodar o 0 a 5 com abertura golpe ou sem abertura golpe. A gente não jogou com os novatos, então vamos passar a perna nele.
Dá para pegar mais 5 e voltar para os nossos dias de 2500. Isso seria lindo. O último novato seguiu o esquema do C. Pulou o pônei, colocou o gordão, trouxe o espremedor, travou, empurrou e ganhou. Se eu tivesse ido por ali, será que funcionava? Talvez funcionasse, cara. O último jogo foi meio deprimente, tipo, a gente só foi espremido. Se eu for agora, tem umas táticas insanas. A gente tem que avançar, avançar. Coloca esse peão ali, o juicer ali e faz o rock. É disso que se trata a abertura scam. Ele vai para o centro, a gente vai para B. Se o juicer for para lá, você vai para C. Pede para ele capturar o peão, troca o gordão, coloca o juicer ali, o peão aqui, recaptura e joga um xadrez mais amargo, bem de leve. Um final melhor para as pretas? Se ele for de barra, que não precisa se preocupar com o lance C, dá para ir com o peão, juicer e rock tranquilo. Então ele teve que decidir, sacrificar e ser espirituoso. Volta, vamos cuidar do lance C. Esse é o lance do Stockfish. Você sacrifica o peão por tempo, mas recupera 5 lances depois. Se ele fizer besteira, a gente pega. Então ele precisa aceitar, mas não aceitou. Ele acha que se empurrar o peão pode ir ali. Está forçando demais. Interessante. Escolha interessante. Eu gosto desse ângulo agressivo do peão. Vou recuar. Posso ser ativo e tudo mais. Ele acha que dá para pressionar e ganhar. Eu não sei, cara. Posso simplesmente avançar e seguir com a vida, porque dessa vez, quando ele capturar, eu recapturo e tá tudo certo. Sabe, esmagar o gordão, pegar o peão e ficar de boa, bem de boa. Vamos ativar mais um espremedor. Sempre que ele capturar, a gente esmaga o gordão e recaptura o peão. Posso capturar o peão e ganhar ele, ou posso empurrar se quiser. Agora ele atacou o peão, então Deus salve o peão. Vida longa ao senhor peão. Ele recua para avançar e está preparando alguma coisa. Posso saltar aqui com a ideia de que se você capturar, eu recapturo com o peão e você nunca, jamais vai conseguir ganhar isso. Mas, se eu pular, tenho medo de ele ir para lá ou fazer algum lance estranho. É possível. O avanço está vindo. Eu posso simplesmente pular e seguir com o meu dia, mas o B vai estar ali, então deixa eu pular mesmo assim. Criar táticas simples, tipo, se você for lá, eu pego aqui e recupero depois. Então, o juicer acaba ficando meio desconfortável. A menos que ele não vá para lá. Talvez eu realmente consiga pegar e colocá-lo em apuros, forçando ele a voltar e se defender. A gente ainda não fez o rock, mas tudo bem melhor do que aquela última abertura de golpe. Beleza, ele joga Barak, eu pego o cavalo, ele recaptura e fica satisfeito com a troca. Eu queria muito ganhar esse peão, mas acho que isso nunca vai acontecer. Será que um dia, por sorte, acontece? Quero ir com tudo, pegar isso, pegar aquilo, trazer o grandão, mas não é tão simples assim. Quero ganhar o peão, mas não é fácil. Será que eu simplesmente tomo ou deixo ele tomar? Mas o grandão fica ativo. Posso tomar e colocar ele ali. Avançar parece tranquilo. Nunca é tranquilo, né? Posso pular aqui só para desenvolver. Se ele capturar, a gente recaptura e o pônei fica bem colocado. Estamos tentando criar alguma coisa para esse pônei salvar o peão. O pônei está protegido pelo espremedor. Tudo o que a gente quer é fazer o rock com calma e preparar algo. O cérebro entrou em férias totais. O inglês não está inglesando, o xadrez não está xadrezando, as táticas não estão taticando. Hoje o dia está meio pesado. A pressão chegou já que o senhor pônei não está mais solto por aí. Mesmo se eu capturar, não é o fim do mundo. Fico feliz com a troca, o senhor juicer salva o peão. Agora ele vira só um peão grandão, conecte todos eles. O cavalinho procurando um pulo, não tem tanta pressão assim sobre o peão. Mas achei que teríamos alguma tática, tipo avançar e conquistar a casa. Não vai rolar. Podemos só ir pro suquinho para desenvolver direito, ele tenta avançar e a gente pula. E a vida segue ótima. Quer dizer, a minha vida é sempre ótima. Vamos fazer o rock na hora certa. Avança! O plano é colocar o pônei aqui para retomar por esse caminho e manter o controle dessa casa chata. Esse espremedor nunca vai ser usado. Ele sugeriu uma troca. Posso capturar 2 peões e simplesmente rocar como um bom gatinho. Quero dizer, peões dobrados são bons pra gente. É o que dizem. O senhor espremedor está de boa, sem pressão. Posso trazer o gordão para cutucar o peão. Mas agora acho que ele nunca vai vir para cá. Ele pode só avançar, manter tudo protegido e redirecionar o espremedor por esse caminho. Talvez esse seja o plano dele. Ok, ele está oferecendo uma troca pra gente. Posso capturar e trazer o gordão para cá tentando um mate. Ele não vai levar mate e eu nem ligo para a troca. Também posso capturar a dama. Quero avançar o peão e abrir a coluna A para alguma coisa maluca.
A dama até parece boa, mas meio sem sentido. Ele tem o peão F, então vamos só capturar o cavalo e simplificar. Digamos que meu espremedor é um dragão. O espremedor dele nem espremendo está. Então capturar de peão era meio esperado. Ele pode jogar a dama aqui? Não faz muito sentido porque ele tem o avanço defensivo. Espera, se eu jogar a dama aqui, ele só avança e salva tudo, né? Então nada muito interessante. Isso aqui parece bom. Com a ideia clara de capturar depois com a torre. Cutuca o peão, ele não pode recuar, e a gente tenta cravar e ganhar alguma coisa. Vamos ser o campeão da cozinha, porque eu gosto de cozinhar. A gente não focou no pirulito, focou no aberto. Esse peão da coluna A tecnicamente está lá, mas vamos ficar felizes em capturar, capturar e acabar com ele. Então a torre captura, o espremedor fica preso. Talvez ele avance, mas a gente dobra e começa a ficar meio complicado pro gatinho. Beleza. Ele diz captura e fica feliz. Gosto da dama aqui porque depois das capturas mantemos a posição. Mas fico um pouco receoso dele avançar e abrir uma coluna pra gente. Então eu capturo o peão, melhor deixar ele capturar. A gente recaptura. Isso, ele captura o peão de novo. Podemos trocar as torres e simplificar. Não tem muito para onde ir. Dama aqui para distrair ele antes do lance? Acho que não. Talvez dama aqui mesmo. Ele sempre avança e a gente não tem cheques. Posso pôr a dama aqui. Ele captura o peão, recapturamos e acho que ele vai avançar e estragar nossa diversão. Será que temos algo depois de C? Parece muito bom. Capturas sempre foram a melhor parte para mim no meio do tabuleiro. O lance realmente problemático depois de C é algum tipo de dama capturando peão, e fico pensando se dá para enlouquecer aqui e jogar a dama para esse lado. Ameaçar mate. A forma de se salvar é avançar por aqui ou por ali, e aí a gente recupera esse peão. E talvez estejamos preparando alguma coisa, talvez estejamos preparando algo mesmo, então vamos avançar. E se ele tentar qualquer coisa com a dama aqui, qualquer ideia da dama para tentar ganhar algo, a gente simplesmente captura e a pressão cai toda em cima dele. E se depois das trocas a gente ignorar o gatinho e comer o peão? Parece interessante. Sim, ele pode capturar. Parece bom, tô acreditando. A gente recaptura e coloca o grandão ali. A vitória com esse cravamento está quase fugindo do controle. O espremedor dele está preso na própria calça e... Ah! Tira o espremedor, cara. Isso é um belo equipamento. Ah, ele gastou um bom tempo pensando. Tem que ficar de olho no relógio no tempo da partida. O plano é sempre recapturar o peão com a torre, nunca com o gordão. Porque a gente quer colocar a torre aqui e depois colocar outra torre atrás dela ou até uma dama apoiando por trás. Essa é a única forma de ganhar essa peça e explorar esse cravamento do melhor jeito. Talvez dê para reposicionar a torre em algum ponto. Ok, ele está dizendo, não, a gente ainda tem escolhas. A dama aqui é uma escolha sólida. F ali é um peão de graça. Posso capturar, pedir para ele recapturar e dizer, beleza, a vitória é nossa. Gosto da dama aqui. F não é tão bom, esse peão não ajuda muito no plano. Avançar parece ser o espírito da coisa. Eu capturo o peão e a gente nem liga muito para ele porque depois entra e devora tudo. Acredite nisso, acredite no ataque. Então posso capturar o peão e pedir para ele recapturar. Esse peão é um pouco fraco, mas dá para capturar e ainda defender. Então talvez ele nem seja tão fraco assim. F é mate, então ele não pode fazer isso. Tem peça daqui morrendo. Ele avançou, eu achei que dava para capturar e ainda dar um cheque. A gente captura esse peão, ele está praticamente morto, mas nem ligamos tanto. Talvez devêssemos ligar um pouco. Quero dizer, temos a torre aqui para cutucar. Tipo um cheque de torre aqui, talvez eu recupere o peão. Ou será que eu só capturo e deixo ele recapturar? Ah, também existe o cheque de dama, mas não faz nada, é só um cheque bobo e ele escapa para cá, mas visualmente é bonito. Posso jogar a torre aqui para pressionar a dama. Onde quer que a dama vá, a gente ganha o peão. E ainda mantém um pequeno cravamento. Eu até gosto desse cheque. Assim ele nunca faz exatamente o que quer. Mas eu não tenho a torre aqui ainda. Porque se ele colocar a dama aqui, a gente dá um cheque, mas aí ele tem a torre pronta para cutucar de volta. Acho que é só colocar a torre ali, deixar ele fazer as maluquices de dama que quiser, e se quiser que volte depois. A gente recupera o peão, garante o cravamento e acredita que a posição é tão boa que nem precisamos do material agora. Recuperamos o peão e ainda criamos o cravamento mais gostoso de todos. Esse cravamento nunca vai ver a luz do dia, tipo nem daqui a 500 anos. Ele nunca pode avançar esse peão porque tem mate aqui. O gordão pode entrar se quiser se divertir um pouco, e depois das trocas a gente vai com calma para dobrar as torres. Sem pressa nenhuma, porque isso aqui está completamente travado. A gente nem precisa ganhar a peça agora. Dá até para ignorar isso tudo e seguir com a dama por aqui, só preparando um ataque.
Então capturamos o peão, a torre protege esse, o peão protege aquele, o outro peão protege aquele outro. No fim, está tudo defendido. Ou seja, não estamos mais com peão a menos. A dama parecia tentadora, mas ele jogou a torre aqui. Agora sim existe ganho com o cravamento. Será que dá para sacrificar a torre, pedir para ele capturar e dar um cheque? Infelizmente não é mate, porque ele tem essa defesa, mas dá para ver que as táticas estão todas no ar. Agora ele até pode avançar. Algumas ideias aparecem. Tem um peão de graça ali. Vamos capturar e ser felizes. Quero dizer, peão de graça é tipo doce grátis. Como é que você recusa? Agora estamos com um peão a mais. E ele continua preso e sofrendo. E o que mais a gente precisa é... O que mais falta? Precisamos manter um bom ritmo, porque a gente está jogando meio lento. Beleza, ele foi de bareque porque ficou meio confuso. Talvez tente algo com a torre aqui para criar alguma coisa. Vamos recuar, preparar o mate se ele avançar e sem entregar nenhum peão de graça. Então ele foi para lá, a gente respondeu aqui, o Tolkien voltou. A vida está boa, se ele for ali, talvez dê para avançar. Existe um pequeno cravamento aqui, então preciso ficar atento, mas não tem pressa nenhuma para explorar isso. O sacrifício com cheque não funciona, porque ele sempre volta, então não há urgência. A dama não pode capturar esse peão porque ele está defendido, então é jogar com cuidado. Vamos avançar, resolver os últimos detalhes e garantir mais 5. Ele está tentando alguma coisa. Eu até quero capturar aqui, mas não dá. O que ele tem? Algum truque de torre? Talvez dê para ir de dama aqui só para cutucar o peão. Cutucar simples e ainda cutucar esse outro peão porque tem cravamento. Então o ataque duplo não funciona. Por sorte, a torre aqui salva esse e aquele peão ao mesmo tempo. Ele esqueceu disso. Talvez se eu capturar aqui, ele responda com a torre ali e de algum jeito fique tudo bem para ele. Eu começo a viajar, e se eu colocasse a dama aqui, pedisse para ele capturar e depois recapturasse? Ele salva a torre. A gente captura aqui, talvez seja exagero. Se eu capturo, ele põe a torre ali. Sei lá, ele parece meio perdido. Achei que ele tentaria algo mais ousado, alguma travessura para escapar, mas esse peão vai cair. A dama está vindo por aqui. Além disso, tem uma peça praticamente de graça. Se ele esquecer disso, pode até incomodar um pouco, mas a gente fica feliz. Ah, ele está tentando alguma coisa, mas é só um peão de graça. Pega o peão e segue o jogo feliz. Ele captura, a gente captura de volta. Tudo tranquilo, sem erro tático. Tem pressão, mas nada demais. Estamos com 3 peões a mais, completamente ganhos. Ele coloca o peãozinho ali em algum canto. Eu queria capturar e colocar a dama ali, mas a torre dele está ativa, então talvez não dê. Queremos sair, mas não é tão simples. Avançar também não rola. Então coloca o gordinho ali. Ele está tentando ser chato ou só quer tirar uma torre incômoda do caminho? Dou uma cutucada nele, deixa eu ser esse cara. Ele quer aprontar, mas não é fácil. Só faz bagunça. A torre está ali, mas dá para trazer a dama. Ele não tem tática para capturar nem para dar mate na última fileira. Peão, torre, tudo bem posicionado. Não dá para avançar por causa disso. Vamos supor que ele faça um lance mais lento. Beleza, ele está buscando atividade, faz sentido. Eu meio que dou um cheque nele. Se ele for para lá, dou outro cheque. Aí começa a sair do controle. Então fica a pergunta, tem alguma dama aqui interessada na bagunça que ele está tentando criar? Cheque é sempre ótimo, né? Não tem erro. Posso até avançar, mas parece meio sem sentido. Preciso acelerar o ritmo. Não tem dama na última fileira ameaçando o mate. O mate até existe na ideia, mas temos uma torre para sobreviver. Ele pode tentar algumas táticas. Por isso estamos dando cheque para forçar ele a voltar para casa. Alguns cheques trocariam as damas, mas ainda não é o momento. Talvez depois que ele recue, aí a gente avança e segue com a vida, tipo, me mostra esse ataque, porque eu não acredito nele, nem com a dama aí. Nada a temer. Vamos dar um bom cheque e esmagar o peão. Então ele meio que tem que voltar e se autocravar. Quer uma cravada? Pois é, não vai rolar. Deixa eu ver o avanço dele. É alguma coisa, mas ao mesmo tempo não é nada. Então qual que é o caminho, garoto? Talvez ele queira sacrificar a torre, dar um cheque e tentar ganhar alguma coisa. É uma ideia sólida. Ele joga e agora a torre fica com problemas na última fileira. Talvez eu tenha deixado passar uma tática que eu estava focado demais na dama. Agora a gente meio que tem que, sei lá, avançar e se defender. Ele realmente ganha o peão, mas ainda assim dá para ficar satisfeito com a posição. Mas foi um xadrez bem descuidado da nossa parte. Muito mesmo, a gente acabou perdendo esse peão à toa. Ainda temos um peão passado e 3 peões a mais. Se trocar as damas, minha vida fica muito mais fácil. A vida está boa, a gente quer essa torre aqui.
Se eu entrar ali, ele pode empurrar o peão para bloquear, então talvez esse seja o melhor jeito de entrar com o nosso peão. Ainda assim, o jeito como ele está conduzindo a partida é coisa de outro nível. Sério, o cara é um verdadeiro dragão. O que fazer agora? Nem sei. Vamos dar uma cutucada. Ele não pode capturar aqui nem aqui. Vai acabar indo para a torre. Tinha chance de vitória por cravada se o rei estivesse lá, então o rei aqui não faz muito sentido. Tá, espera, eu posso simplesmente capturar. Isso é meio troll na real. Se eu avançar, ele para com a torre. Se eu capturar, ele recaptura. Acho que não avanço porque o rei dele já está aqui. Posso capturar e dizer que esse peão decide a vitória, já que é passado. Ativar o rei e pronto. Tem que lembrar que faltam 90 segundos no relógio. A gente ficou falando demais, jogou um peão fora. E mesmo assim ainda está ganhando, mas estamos relaxando demais. Esse peão não cai. Ativa o rei aqui de graça. Ele não consegue avançar. Se ele tentar entrar para ganhar, nosso rei entra e conquista tudo. Eu nem sei. Talvez ele avance só para dizer aqui não entra. Por favor, deixe eu entrar nessa casa, eu sou seu amigo. Vamos só empurrar isso. Na real, ele não tem nada. Pode até comer o peão, mas aí abrimos caminho para entrar por ali. Então é problema demais para ele não acabar se complicando? Posso avançar e forçar ele a capturar. Tudo dá certo. Tudo funciona. Estamos 2 peões à frente, dá para brincar, reclamar, fazer piada. Ainda estamos ganhando. O cara nem tem tempo para capturar. O rei não entra, então talvez depois de algumas trocas eu avance e sacrifique. Aí acaba tudo. Beleza, ele está dizendo que não temos entrada. Nada legal. Vamos empurrar o peão e se ele avançar, a gente captura. Se ele avançar, capturamos e vencemos. Ele está dizendo que não temos como entrar. Posso pedir para ele capturar e sair. Rei vem para cá, ele vai para outro lugar e aí a gente entra. É uma opção. Ou eu simplesmente avanço. Se capturar, mesmo assim, seguimos em vantagem. 59 segundos, é nessas horas que a gente vacila. Capturar é ótimo para nós. Ok, agora ganhamos esse peão. Ele captura ali, a gente recaptura aqui, depois ali. Acabou. Isso já acabou faz uns 20 lances. A gente diz que acabou, mas o jogo insiste em continuar. Ele pode tentar um truque e pedir pra gente capturar um peão e depois capturar outro, mas o certo era desistir. Doce 9 e 5 é uma abertura armadilha, então 2750. Vamos lá, conseguimos o que queríamos. Vida de golpe. Pegamos o lance C5 do Stockfish. E aí, a escolha foi avançar. Avançamos com calma, torcendo para o cavalo não dar certo. Pulamos, desenvolvemos e ficamos muito felizes. Saindo dessa posição, rolou troca. Ficamos com -3 e nem sequer com um peão a mais. Esse peão. A 5 é bem incômodo, como dá pra ver. Então a gente só traz o grandão pra fora, recua e pega o peão. Não temos um peão extra, mas ele está com uma peça a menos, então qual era o melhor jeito de vencer? Essa é a grande questão. A gente venceu, mas eu nem sei direito como. O peixinho diz, tá tudo certo, você está bem. Empurrar é ruim? Tudo bem, você nunca vai perder. Você é bom mesmo, garoto. Acho que no fim das contas isso significa que estávamos 2, 3 peões na frente. Jogamos devagar, rompemos com o peão, trouxemos o rei e garantimos a vitória.